Obrigada, Valéria. Ela é uma grande amiga, tá? Elogios de amiga também, na verdade. E o seguinte, meu nome, como ela já disse, Josiane Barros. Tenho duas profissões, fisioterapeuta e educadora física. Sou especialista em RPG, Pilates e acupuntura. E também fiz uma pós-graduação na área da educação física, que é uma pós-graduação de musculação e treinamento de força. Eu vou estar falando para vocês hoje sobre um assunto que eu acho que diz respeito a todos, né? Que é a dor. E uma dor focada, específica, dor de coluna. Então, assim, todo mundo já teve alguma vez, né? Ou tem, ou conhece alguém que já teve dor nas costas, né? E a dor na coluna, ela afeta tanto a jovens adultos até os idosos. Então, é um assunto bem interessante. Então, essa é uma foto típica, né, de um quadro álgico de dor. O primeiro tópico é a dor. Existem dois tipos de dor, a dor aguda e a dor crônica. Como que eu diferencio, né, a dor aguda da crônica? A dor aguda, geralmente, ela é derivada de alguma inflamação, de algum trauma. Ela pode durar desde semanas até meses. E a dor crônica, geralmente, ela é derivada, ela começou com alguma dor aguda, né? Esse paciente não levou muito a sério, tapou com anti-inflamatório, não tratou, essa lesão agravou, e aí ela se torna uma dor crônica que pode durar desde meses até anos, né? E aí, essas dores, elas levam a desconfortos, né? Esses desconfortos, eles geram compensações posturais. O que seriam essas compensações posturais? O indivíduo, ele busca uma posição com que ele mascare essa dor, e essa posição errada, ela vira um vício postural. E aí ele vai agravando, né? Vai potencializando essa dor e ele vai agravando, potencializando a má postura. Esse tratamento das compensações posturais, a gente deve tomar muito cuidado e sempre procurar um tratamento personalizado. Devemos tomar muito cuidado com atendimentos de fisioterapia em que você se trata em grupo, porque nessa palestra eu vou mostrar para vocês o porquê que nós precisamos de um tratamento personalizado. Por que ele funciona? Hoje eu vou falar de RPG, que é uma técnica da fisioterapia, que é um tratamento todo personalizado. Por quê? Porque cada um tem uma postura diferente, cada um tem um apoio de pé diferente, tudo começa no pé. Então, assim, eu tenho um arco plano, você pode ter um arco cavo, o arco plano é o pé chato. Então, assim, cada um é de um jeito, e na lesão é a mesma coisa. O tratamento ele pode ser o mesmo, né, de fisioterapia, mas dependendo da lesão, você foca de acordo com a postura desse paciente. Então, assim, é uma dica que eu dou hoje aqui, né, nessa noite, nessa palestra. Aqui, para a gente poder entender melhor, falar sobre RPG, eu coloquei essa figura de uma coluna com alinhamento perfeito, né, da coluna vertebral. Então, assim, nós temos 33 vértebras, 7 cervicais nessa região do pescoço, 12 torácicas, 5 lombares e 4 coxígenas, tá? Então, assim, para que você não apresente dor na coluna, a princípio, você deve ter um perfeito alinhamento, como está na figura. A dor, ela aparece derivada de desvios posturais ou compressões nervosas, que eu vou mostrar agora nesse próximo slide. Então, nesse próximo slide, eu mostro as curvaturas fisiológicas da coluna, ou seja, as curvaturas normais, tá? Então, para a coluna ter uma curvatura fisiológica normal, sem dor, ela tem que apresentar esse desenho nessa vista lateral. Então, aqui nós temos a coluna cervical, coluna torácica e coluna lombar. Aqui, nós começamos a visualizar os desvios posturais, né? Então, assim, como eu mostrei na figura anterior, aquelas eram as curvaturas fisiológicas. Nessa figura, nessa primeira aqui, a curvatura cervical, ela já apresenta uma hiperlordose, ó, que é um aumento exacerbado, potencializado da curvatura. Aqui é a curvatura torácica, tá vendo? Uma hipercifose. Ela já aumentou de tamanho também. E aqui é a curvatura da lombar aumentada, a hiperlordose.
Reparem que essas três curvaturas acentuadas, além de gerar dor, esteticamente também atrapalham muito. Porque, olha, se eu tenho uma hipercifose, automaticamente eu vou ter uma cabeça anteriorizada, jogada para frente. Se eu tenho um aumento da minha curvatura lombar, automaticamente eu vou ter um abdômen protuso. Então, assim, saiu até uma vez uma reportagem no Fantástico, eles falando, as pessoas relatavam que depois de 10 sessões de RPG, que foi feita novas fotos, a pessoa falou, eu emagreci, perdi barriga. Não é que você emagreceu. Você tinha uma postura assim e de repente você faz isso, né? A sua curvatura da coluna lombar diminuiu, fortalecemos o abdômen, você levantou esse ombro e automaticamente você diminuiu o abdômen protuso, né? Essa figura do meio também chamamos de alterações posturais. É uma coluna totalmente retificada. É mais difícil de encontrar, mas existe muito. A coluna retificada é quando você perde a curvatura fisiológica, quando você diminui essa curvatura. Ela fica totalmente reta, gera muita dor também. Nesse caso, a dor ela é mais aguda. Nesse caso, as pessoas têm mais desconfortos. É aquela pessoa que não tem posição para trabalhar no computador, para assistir um filme, tá? Agora, o desvio mais grave de todos, eu diria que é a escoliose. Por que é o mais grave, né? Ela pode ser em C ou em S, porque ela gira o gradil costal, que são as nossas costelas, em cima da cintura pélvica. Então é como se você torcesse um pano. Então ela torce você. E com a ação da gravidade que age de cima para baixo, ao longo dos anos, você vai ganhando graus dessa escoliose, ela vai aumentando, né? E isso gera dores terríveis e é muito comum de levar muito mais rápido a uma hérnia de disco do que essa primeira figura aqui ou essa daqui. Pode passar. Bom, aqui são as outras patologias na coluna que também levam muito a dores, principalmente agudas. Para nós conseguirmos entender melhor aqui, é um disco normal. A coluna, essas partes aqui, ó, elas são as vértebras, né? Dentro das vértebras, nós temos os discos intervertebrais. Dentro desses discos passam a medula espinhal, que é uma raiz nervosa, que é a continuação do nosso sistema nervoso central. Então, aqui é um disco normal, né? Ele está totalmente hidratado, o espaço está normal. Já aqui já existe uma degeneração do disco, ele já começa a perder tecido e, consequentemente, ele vai perder espaço. Aí já começa a ter uma compressão da medula. Aqui já tem uma protusão discal. O que é uma protusão, né? É um escorregamento da vértebra. E com essa protusão, você já tem o disco querendo sair um pouquinho, já querendo virar uma hernia de disco. Então, a hernia de disco não acontece do nada, tá? Tem todo esse processo aqui, ó. Antes da hernia de disco, aqui a extrusa, ó, tá vendo que ela já saiu? Nós temos a protusão discal, né? E temos também uma degeneração, é todo um processo. E aqui, finalizando, um disco desidratado, não tem quase mais nenhum espaço. E aqui nós temos a degeneração discal com uma osteoartrose, ou seja, o indivíduo já perdeu disco intervertebral e ele já perdeu também tecido na vértebra, no osso, já tem artrose também. Essas lesões aqui, elas levam muito a dores agudas com irradiamento, ou seja, aquela dor nas costas que irradia para a perna, que pega nervo ciático, que a pessoa costuma dizer, eu travei, pegou meu ciático, provavelmente não travou do nada, já deve estar começando alguma coisa nesse sentido de compressão nervosa. Aqui a gente vai começar falando do RPG, né? Por que eu coloquei essa figura de uma criança escrevendo na lousa? Eu cuido da minha postura, e você? Para estar orientando vocês, para quem já é pai, mãe, está observando o seu filho desde a infância, desde quando ele começa a dar os primeiros passinhos. Então, você já começar a observar se ele já tem uma perninha torta, se ele já tem uma perninha mais curta do que a outra, se ele tem a simetria dos ombros, ou seja, se olhar para o seu filho e ver que tem um ombro mais alto do que o outro, se a sua filha ou seu filho tem mais cintura de um lado do que do outro, porque a escoliose, ela pode começar na infância, é muito comum, principalmente no período escolar, que as crianças andam puxando o carrinho, né? O carrinho cheio de coisa, ele vai fazer com que a criança rode muito a coluna e vire uma escoliose. E é muito sério quando a escoliose começa na infância, porque ela, com o estirão do crescimento, ela evolui muito rápido.
E aí você precisa tratar o seu filho já no RPG na infância, para ele não ser um adulto cheio de hernia de disco, precisando fazer uma cirurgia, morrendo de dor, tá?